Meu querido aluno, é um prazer tê-lo aí mais uma vez para a aula de hoje. E a aula de hoje será um dos melhores assuntos para mim, particularmente, da nossa geometria espacial. Qual? Cilindros e cones, porque são dois sólidos de revolução. O primeiro, o cilindro, formado pela rotação de um retângulo. Quando você traça um eixo sobre um dos seus lados e o rotaciona, forma um cilindro reto. E depois o cone, parecido, só que em cima de um triângulo retângulo. Quando você traça um eixo em um dos catetos e rotaciona, forma um cone. Mas vamos particularizá-los, falar um de cada vez. Me acompanha aqui e olha para cá. Primeiro cilindros. Olha como é que eu posso fazer. Pego um círculo apoiado num plano, pego um segmento AB e digo para você que todos os segmentos paralelos a AB, contidos nesse círculo, formados e unidos, vai dar exatamente essa figura. Olha bem, olha aqui. Acabei de formar um cilindro. Ah, Rodrigo, como é que tem um cilindro? São dois casos. O cilindro circular reto, aquele em pé, e o cilindro circular oblíquo, aquele inclinadinho. Continuando aqui, você vai ver o seguinte comigo, os elementos dele. Quais são os elementos dele? Analisa essa figura. Isso daqui, meu amigo, é o eixo que vai passar por esses dois centros das bases, desses dois círculos, o eixo dele. Agora, deixa eu te contar, desse centro aqui para cá seria o raio da base. Esse ponto daqui de B, a belinha, seria uma coisa interessantíssima daqui. Se ele for um cilindro circular reto, vai ser chamado de geratriz. E essa seção daqui, ó, essa seção daqui formada, sabe o que vai ser essa seção? Vai ser chamada seção meridional, porque ela passa pelo centro dele ali. Tudo bem? Continuando, para você anotar isso, bases, círculos de centro, O e O'. Depois, geratriz, seria a geratriz, a linha também naquela figura. E continuando, você tem o eixo. Que eixo? Aquele que eu falei para você, quando eu traço por uma base até outra, passando pelos centros dela, vai ser o eixo do cilindro. Por quê? Porque a rotação pode estar em cima dele quando for um cilindro circular reto. Venha comigo e veja. Seção meridiana, eu já falei com você. Por exemplo, quando você tem um cilindro, pega, todo mundo já viu um cilindro. Por exemplo, uma lata de leite condensado, uma lata de óleo, quando você pega a lata, corta ela ao meio, se eu pudesse pegar e abrir para você, como você faria isso daí? Iria abrir assim, certo ou errado? As duas regiões formadas aqui, se for um cilindro circular reto, essas duas regiões serão o quê? Retângulos também, são chamadas de seção meridiana ou seção meridional. Continua comigo e veja. Depois, altura. O que é altura? É a distância entre os dois planos da base, do círculo de cima para o círculo de baixo, para o plano do círculo de baixo. Como assim, Rodrigo? Por mais que esteja inclinado, vai ter uma distância daqui para cá. Nos dois planos que contêm esses círculos, essa distância será a altura do nosso cilindro. Veja agora, cilindro circular reto, que eu citei para você. Eu formo ele através da rotação. Que rotação? Olha o que eu faço para você guardar e não errar. Eu pego esse retângulozinho daqui. Tá vendo esse retângulozinho? Traço o eixo, passando por O' e por O, contendo esse lado do retângulo e giro. Quando eu girar isso aqui, meu amigo, eu vou te fazer uma pergunta e quero muito a tua ajuda. Se eu virasse isso aqui, pegasse essa linha daqui, tá vendo essa linha? Pintasse de vermelha e virei, rodei, vai parecer que seu cilindro é de que cor? Show, vermelha. Mas se em vez da cor vermelha, eu pintasse aquela linha de verde, rodasse, de novo, seu cilindro vai parecer de que cor? Verde. Então é isso que eu quero que você entenda. Essa linha daqui tem um nomezinho. Que nomezinho vai ser esse mesmo? Show de bola. Geratriz. Por que geratriz? Porque ela gera a superfície lateral do cilindro. Mas como o cilindro é circular reto, a altura dele é exatamente igual a quem, hein? A geratriz, meu aluno. Isso é importante demais. Prosseguindo, você vai ter a planificação. Você me pergunta, Rodrigo, como assim planificação? Eu não entendi. Claro que entendeu. Recordo que eu acabei de te ensinar. Eu te dei uma dica agora da lata de leite condensado, lembra? Presta atenção, eu quero muito a sua ajuda. Se você vai lá na sua cozinha, pega um abridor de latas, abre, o que ocorre? A tampa superior sobe, acredito eu. Abre de baixo a tampa inferior, desça, não tenha dúvida. E depois você pega uma dessas tesouras de desossar galinha, qualquer tesoura dessa, corta ali do fundo do coração, meu amigo. Eu te pergunto, o que você vai ter? A parte vai abrindo, vai? E quando essa parte for abrindo, olha a figura geométrica que vai formar para você. Vai formar isso aqui, ó. Que figura geométrica é essa? Um
retângulo. E eu esqueci, mas você não, desse nosso retângulo. A base aqui é o círculo de baixo, essa aqui era o círculo de cima. Aqui vem a minha pergunta. Meu aluno, quem é a distância daqui a aqui? É a altura. E quem é a distância daqui a aqui? Nesse momento você está vendo uma fórmula aqui. Aí esqueceu uma coisa que eu já te ensinei. Mas olha só, eu vou recordar com você com uma brincadeirazinha. Tá vendo essa folha de papel daqui? Isso aqui é a superfície lateral de um cilindro. Aí você tá de brincadeira comigo? Não tô não. E vou te mostrar. Se eu virar ela aqui para você e fizer assim, meu amigo, diga para mim, o que eu acabei de formar para você? Um cilindro. Formei ou não formei? Só que, melhor do que ter te mostrado que eu formei um cilindro com uma folha de papel, é você olhar a base. Quando eu levanto aqui para você e olho para todos que estão aí, eu te pergunto, que figura geométrica vão ter nessas bases? Qual? Show de bola, são círculos, mas melhor do que o círculo é lembrar comigo que a linha que envolve o círculo é chamada de que mesmo? Circunferência. E quando eu venho aqui e faço essa brincadeira para você, lembra, circunferência tem tamanho? Tem comprimento, show! E abro para você bem devagar, com muita calma, vou abrindo, para. Eu quero a sua ajuda. Quanto é daqui a aqui? É o comprimento da circunferência. Eu esqueci? Nem você. A distância é dada pela fórmula 2πr. Por isso que eu quero que você preste muita atenção. Daqui a aqui vai ser dado pela fórmula 2πr. E aonde eu tenho daqui a aqui vai ser o que dele, hein? A altura. Logo, olha o que eu te pergunto. O cilindro fechado, planifiquei. Lembra a brincadeira? A latinha. Abri e subi uma tampa. Abri e desceu a outra. Cortei aqui, planifiquei. Só que daqui a aqui continua sendo o quê? Altura. Daqui a aqui é o quê? 2πr. E qual vai ser, então, as relações de área? Acompanha e veja. Posso dar as seguintes fórmulas para você. Área lateral. Área lateral é igual a 2πr vezes h. Voei, não entendi. Claro que entendeu. Eu vou te explicar com muita calma. Lembra da nossa latinha, do que eu acabei de falar para você? Presta atenção para você não errar. Venho aqui e falo, abri aqui, subiu a tampa. Abri aqui, desceu a tampa. Cortei. Meu amigo, quando você planifica, vai abrindo, te pergunto, lembra? 2πr. Aqui o quê? H. Qual é a forma aqui dessa área, dessa regiãozinha daqui? Só desse retângulozinho daqui. Base vezes altura. Logo seria 2πr vezes o quê? H demonstrada para você. E o volume? V igual a πr ao quadrado vezes H. Nesse momento, vamos pegar outro exemplo. Acompanha só. Faça uma aposta com qualquer um aí na sala. Pega todos os CDs. Como todos os CDs que você tem? Bote todos os CDs em cima de uma mesa. Pega esse plano daqui, começa a botar todos os CDs que você tem aí em cima desse plano daqui. Vai botando, vai formar um cilindro? Claro que vai. Um em cima do outro. Botou, formou um cilindro. Para, eu não sei. Mas você sabe qual o volume desse cilindro formado. Nesse momento, você olha para mim e fala assim, Rodrigo, não dá para calcular. Claro que dá. Vai ser o CD de baixo vezes a quantidade. O quê? Vou repetir para você. O CD de baixo vezes a quantidade. Existe isso? Existe CD de baixo vezes a quantidade? Jamais existe isso. No lugar de CD de baixo, eu vou te dizer, vai ser a área da base. E quanto maior a quantidade de CD, maior o quê? Sem medo. Show, a altura. Então, eu te pergunto, o volume vai ser área da base vezes a altura. Mas a base seria aqui, figura geométrica mesmo? Um círculo. E qual é a área de círculo? πr ao quadrado. Logo, nós concluímos que o volume vai ser dado pela fórmula πr ao quadrado vezes quem? H. Show, meu aluno. Pulemos agora para um caso especial, cilindro equilátero. Por que, Rodrigo? Esse é um caso particular. Por que um caso particular? Olha só o desenho dele. Toda vez que eu tenho um cilindro equilátero, tem uma regrazinha para você guardar para mim. O quê? A distância daqui a aqui vai ser a altura dele. Mas se daqui a aqui é a altura dele, somente, olha o que eu quero te dizer, somente se ele for um cilindro equilátero, essa altura é igual a isso aqui. E isso aqui é o que da base? Diga, isso aí é o diâmetro da base. Então, o cilindro só será equilátero quando a altura for igual ao diâmetro da
base, obedece. Ele é reto, certo ou errado? Certíssimo. Então, quando a altura aqui for igual ao diâmetro da base, num cilindro circular reto, esse cilindro será equilátero. E vamos fazer uma brincadeira? Aquilo que eu acabei de falar com você, se eu pegar aqui, dobrar a nossa latinha, se for um cilindro equilátero, venho eu para você e falo, vamos fazer um corte. Que corte, Rodrigo? Eu vou te dizer, corta aqui assim no meio dele, passando pela seção meridional aqui, abrir. Quando eu abrir o nosso cilindro, quando eu chegar para você e abrir, pegar cada parte dessa e abrir, que figura vai estar formada aqui? Era um retângulo. Para. Era um retângulo. A seção meridional era um retângulo. E aqui é um retângulo? Exemplifica mais. Como? Assim, daqui aqui é igual daqui aqui, que é igual daqui aqui, que é igual daqui aqui. Os quatro lados vão ser o quê? Iguais. Que figura geométrica eu formei? Show de bola. Um quadrado. Logo, você já chegou a uma das relações mais importantes, qual? Que a altura é igual a 2R. Maravilha, meu aluno. Já acabamos de falar sobre os cilindros. Vamos pular agora para outro sólido de revolução super importante. Qual é? O cone. Analisa comigo. Aqui eu tenho um plano. Dentro desse plano eu pego um círculo. Guarda isso. Lembra no cilindro? Passava um segmento de reta aqui, todos os paralelos aqui formavam um cilindro. Só que agora no cone vai ser diferente. Vai botar um pontinho aqui no alto e vai unir. Olha como fica. Botei um pontinho aqui e chamei de V. Uni esse pontinho a todos os pontos contidos na circunferência. Quando você unir, a figura formada ali vai ser o quê? Um cone. Prosseguindo, você vai ter a seguinte relação agora. Elementos. Quem são os elementos dele? Analisa comigo. Aqui eu peguei um cone reto logo de saída para você. Esse daqui vai ser o eixo que vai passar por V, por O. Isso é exatamente a altura, a distância do vértice V ao plano da base, onde contém um círculo. Tá aí, isso é a altura. AB seria o diâmetro da base. OA, o raio, muita ajuda. VA, nesse caso aqui, vai ser exatamente quem? A geratriz. Tudo isso anotado para você. Bases, círculos de centro, O. Geratriz, G. Se o cone for o quê? Reto, vai ser quem? VA. Se for reto, VA. Símbolozinho, G. Meu amigo, deixa eu fazer uma pergunta. Nesse momento eu falei já para você de como se formava o cilindro circular reto. Você pegava um retângulo. E como que seria o cone reto? Em vez de um retângulo, você pegaria o quê? Um triângulo retângulo. No início da aula, lembra? E roda, igual ao cilindro. Eixo seria o VO, saindo do vértice V até o centro O da base. Seção meridiana, VAB. Sabe, meu amigo, todo mundo aí já deve ter comido um guarda-chuvinha de chocolate. Eu não sei se é na época de Páscoa ou na época de Cosme e Damião, mas sabe, pensa, você comprou, não é bom? Comprou um desses, aí chega em casa, tem 2 sobrinhos que estão lá pedindo, tio, me dá aí, me dá aí. O que que você faz? Se tentar cortar no meio, não vai dar certo, porque, eu quero de baixo, todo mundo, eu quero de baixo, eu quero pedaço de baixo, é maior, vamos ficar brigando. Não tem erro, você não pensa nem 2 vezes. Como é que você corta? Você corta assim, perpendicularmente, passando pelo diâmetro e abre. Quando você abrir, vai ficar 2 partes iguais, uma para cada um. E ali no meio, a figura geométrica formada, quando eu abro, são 2 o quê? Show! 2 triângulos. E esses triângulos são chamados de quê, meu querido? Seção meridiana. Entendeu ou não entendeu? Continuando, vem comigo e vê. Altura. O que seria a altura? A distância do vértice ao plano da base. Raio da base, já mostrei. É a distância do centro do círculo a um ponto dali da circunferência. Cone circular reto. Olha o exemplo, olha a figura dele. Daqui aqui, como nós já falamos, geratriz, raio, altura, tudo relacionado. Importantíssimo, importantíssimo, achar uma associação. Que associação é essa? Vou te falar. Altura, geratriz e raio da base. Qual é? Se eu posso usar Pitágoras, não posso, meu amigo? E quando eu uso Pitágoras, que relação eu tenho? Que G ao quadrado é igual a quem? H ao quadrado mais R ao quadrado. Valeu? Agora, olha uma coisa interessante aqui que eu vou te mostrar. A planificação. Nesse momento, você deve estar se questionando. Como assim planificação? Irei lhe explicar. Presta muita atenção, que isso agora é importantíssimo. Meu amigo, tá vendo isso aqui? Daí de onde você tá vendo o quê? Um círculo. Legal? Na boa? Show. Mas se você tá vendo um círculo, viro eu para você e falo, acompanha comigo e olha a brincadeira que eu vou fazer. Pega esse círculo daqui, projeta ele aqui.
Na boa, projetei aqui. É igual, idêntico o círculo que está aqui no seu PowerPoint. Eu vou chegar aqui para você e vou tirar. Não, Rodrigo, aqui está faltando uma parte, tá? Chego aqui e tiro essa parte aqui. Pum, tirei. Tá olhando essa figura daqui? Olha bem para ela e me diga só uma coisa, meu querido. Isso daqui é esse setor circular. E se é um setor circular, vem uma dica para você. Sabe o que vocês têm? A superfície lateral do cone. Como? Superfície lateral do cone? Um setor circular? Claro que não é. É sim. Lembra que se eu meter o dedo aqui e puxar, quando eu puxar isso aqui, vai subir, vai levantar, vai levantar, vai levantar, vai levantar e vai fechar. Meu aluno, guarda só para você. Olha o que eu acabei de formar. Eu peguei um setor circular e acabei de formar um cone. Ah, Rodrigo, um cone? É. Olha aqui, que base seria essa? Um círculo, show. Agora eu quero ver se você lembra, hein? Não vai me decepcionar. A distância daqui a aqui vai ser exatamente a... Show de bola, geratriz. E se você tem a geratriz, tem a base, tem o diâmetro, tem o raio, você tem um cone circular reto. Sabe? Viro para você e penso da seguinte maneira. Meu amigo, independente de parte aqui dele, formado, posso voltar, planificar. E quem era a distânciazinha? O que eu tinha aqui embaixo? O círculo. Por que o círculo, Rodrigo? Era o círculo da base. É exatamente esse círculo daqui. Quando você tira, abre aqui, vamos supor que eu tirasse essa tampa daqui. Abriu. Depois eu abro aqui, formo um círculo, não forma. E, meu amigo, olha o que eu vou tirar de conclusão disso. Que as fórmulas que eu tenho ali são a área lateral igual a quem? Muita ajuda, muita ajuda. Π vezes o raio vezes a geratriz. Sabe por quê? Porque quando você for se associar, você vai ver que isso daqui é o cone. Quando eu planifico ele, a distância daqui a aqui, essa distância que envolve aqui é o quê? É o comprimento dessa basezinha, dado pela fórmula 2πr. E isso daqui vai ser exatamente quem? A geratriz. Quando você fazer uma associação daqui fechando, você vai ter que essa área lateral é dada pela fórmula π vezes o raio da base vezes esse G, que se tornou o quê? A geratriz ali. Na boa ou não? Prosseguindo para o volume e para a área total. Primeiro, área total. Qual é a fórmula da área total? Poxa, seria a área lateral, πrg, mais a área do quê? Da base. πrg mais PR ao quadrado, fica assim. E, meu amigo, depois dessa, olha a próxima. Volume, importantíssimo. Qual é a fórmula do volume de qualquer cone? A fórmula do volume é dado por πr ao quadrado vezes a altura sobre 3. Sabe? É difícil demonstrar isso para você no segundo grau, porque você só vai entender isso melhor em integral, aqueles aí que forem fazer um curso de cálculo na faculdade. Cara, que complicado! Demonstração do volume por experiência. Aqui eu tenho cilindro e aqui eu tenho 3 cones. Eu quero te contar isso e isso é importante para você. Vamos supor que seja um copo cilíndrico e 3 cones. Se eu chegasse aqui nesse copo cilíndrico, aqui vamos dizer que os 3 aqui e esse cilindro têm o mesmo quê? Raio da base e a mesma altura. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Vem aqui, encho o primeiro de água, entorna aqui. Não completa. Vai encher uma partezinha do cilindro. Enche o segundo de água, entorna aqui. Não completa. Eu tenho que fazer isso quantas vezes? 3. Ou seja, se eu enchesse o primeiro de água, entornasse, enchesse o segundo de água, entornasse, enchesse o terceiro de água, entornasse, eu te garanto que a quantidade de água que está aqui é igual à soma das quantidades de água desse, mais esse, mais esse. Tudo bem, meu amigo? Vamos agora para alguns casos particulares dele. Qual é? Olha só, cone equilátero. Isso é um caso particular. Por que um caso particular? É porque é todo cone reto, cuja geratriz é igual ao diâmetro da base. Para. Se a geratriz é igual ao diâmetro da base, olha a pergunta. Lembra do guarda-chuvinha de chocolate? Quando eu corto, cheguei aqui, pego o nosso guarda-chuvinha de chocolate, cortei. Cortei ele aqui, o que eu formo aqui? Abri um triângulo. Esse triângulo daqui, curiosamente, a gente já conhece. Por que a gente já conhece? Porque isso é igual a isso, é igual a isso. Então vai ser um triângulo Q, show de bola, equilátero, e G igual a 2Rs. Vamos lá, a planificação da superfície lateral é um semicírculo. Como assim? Eu não entendi. Meu amigo, isso aqui é um setor circular. E se isso aqui é um setor circular, eu vou fazer uma brincadeira com você. Eu vou chegar aqui e vou reduzir.
Peguei aqui, reduzi. Entendi, vai entender. Isso aqui agora virou um o quê? Círculo, tá vendo? Um semicírculo, lembra? Era um setor circular, peguei aqui a metade, um semicírculo. Sabe o que eu vou fazer? Se é um setor circular, independente de, forma um cone. E quando você fecha isso aqui, presta atenção, fechei, formei um conezinho para você. Só que eu quero recordar com você uma das coisas mais importantes aqui. Quando que um cone é equilátero? Está escrito ali, e eu acabei de citar, quando a geratriz é igual ao quê? Ao diâmetro da base. Vem. Sabe agora, se a geratriz é igual ao diâmetro da base, eu vou fazer uma brincadeira aqui e você vai me ajudar. Pego essa régua e quero contar com a tua ajuda. Quem é o tamanho disso aqui? Tá vendo o tamanho disso aqui? É exatamente o que? A geratriz. Só que, se a geratriz está escrita ali, é igual ao diâmetro da base, acompanha comigo de novo. Peguei, medi o que? A geratriz. Peguei, virei para você e fecho um pouco e vejo. É o diâmetro da base ou não é? É. Toda vez que você tiver a geratriz igual ao diâmetro da base, você vai ter um cone o quê, meu amigo? Equilátero. Isso sempre dá certo, meu amigo, sempre. E agora, para afindar a ideia, a superfície lateral dele vira um círculo, vira um semicírculo. Guarda, isso é um segredão. Ei, dá para resolver um exercício só para ver se clareia a ideia? Agora teremos exercícios. Primeiro caso, um cilindro reto com diâmetro da base igual a 6 centímetros é seccionado por um plano oblíquo. A ele, que determina no cilindro alturas entre 2 centímetros e 8 centímetros, como indicado na figura. Olha a figura. Daqui aqui foi seccionado o cilindro. Tirei um pedaço. Altura aqui, 2. Altura aqui, 8. Vem cá. Qual o diâmetro da base dele? 6. E, meu amigo, se o diâmetro da base dele é 6, eu só quero sua ajuda. Quem é o raio? 3. Se o raio é 3 e você já tem que um pedacinho é 2 e o outro pedacinho ali é 8, sabe qual é a dica que eu vou te dar? É uma das dicas que vai ter fórmula para você fazer isso daí. Eu não suporto fórmula. Eu gosto do que você tem de melhor, meu aluno. O seu bom senso, a sua linha de raciocínio. E usando a sua linha de raciocínio, sabe o que me induz a fazer essa questão? Vou te contar. Pegar essa mesma figura, botar ela de cabeça para baixo sobre ela. Ué, não entendi. Não entendeu não? Então olha como é que fica isso aqui. O volume resultante é, peguei ela, botei sobre ela mesma. É verdade, é verdade. Peguei ela, inverti e botei sobre ela mesma. O que eu formei? Um cilindro. E vem cá, qual era o volume de cilindro? A gente já estudou a área da base vezes a altura, ou seja, PR² vezes H. Mas aqui você tem o volume de um cilindro inteiro. Eu não quero isso. Eu sei, você quer exatamente o quê? A metade, porque a parte de baixo é igual à parte de cima. Qual vai ser a altura desse cilindro? 8? 2? Não, jamais. 10. E quem vai ser o raio? 6? Isso é o diâmetro. 3. Olha como vai ficar nossas contas. Volume final igual ao que eu te falei. Volume do cilindro dividido por 2. Como é o volume do cilindro? PR². Π vezes 3 ao quadrado vezes a altura. Quem era a altura, hein? 10. 9 vezes 10, 90π, sobre 2, vai dar quanto o nosso volume, hein? 45π centímetros cúbicos. Valeu ou não valeu, meu querido? Passemos agora para mais um exercíciozinho. Vamos? Calcule o volume do sólido formado pela rotação, olha a maldade, pela rotação de um triângulo de catetos 15 e 20 em torno da hipotenusa. Olha, essa questão é difícil, porque essa questão requer mais de um conhecimento, mas eu mesmo assim eu vou te ajudar. Continua. Tá vendo isso aqui? Eu vou pegar esse triângulo retângulo aqui de catetos, o quê? 15 e 20. Opa, se você lembrar bem, se você já lembrou, já sabe quanto vale a hipotenusa. Por quê? Aquele triângulo pitagórico, 3, 4 e 5. Mas o 15 e 20 não é 3, 4. Ah, não. Lembra aquela dica que eu te dei? 3 para virar 15, multiplico por 5. 4 para virar 20, multiplico por 5. A hipotenusa, sem medo, 5 vezes 5 vai dar o quê? 25. Mas vamos continuar fazendo para você ver uma brincadeira aqui. Vai, vem aqui e faça o pitch. Hipotenusa y ao quadrado igual a 15 ao quadrado mais quem? 20 ao quadrado. Resolvendo o que eu acabei de falar, y igual a 25. Mas se y é 25,
Que relação eu tenho que tirar para você? Lembra? A vezes H é igual a B vezes C. No caso, o Y, que era 25, vezes o X, vai ter que ser igual ao 15, que era o cateto de cima, vezes o 20, que era o cateto de baixo. Fazendo essa conta, você acha que X vai se tornar quanto? Olha aqui no resultado. 12. Esse X é 12 e Y é 25. Aqui entre a gente. Continua para mim. Vou ter a seguinte relação. H1, por que H1? Não estou entendendo. Não está entendendo, não? Vou te contar. Não era um triângulo retângulo? Girei ele. Quando você gira ele, o que você formou para mim? Sabe o que você formou para mim? Um cone na parte superior e um outro cone na parte inferior. São retos? São retos. Mas aqui vai ser a altura do pequenininho e aqui a altura do grande. E eu digo para você, o raio das bases, eu tenho? Tenho. É o mesmo, tanto para o cone de cima como para o cone de baixo. E era o nosso X. Ah, mas aí eu não vou saber calcular. Claro que vai. Só uma curiosidade, eu não entendi, mas você viu. H1 mais H2, eu tenho? Tem, é o Y. Vamos ver o resultado da conta? Volume final vai ser igual a π vezes x ao quadrado, H1. Lembra? Primeirozinho, sobre 3, mais π vezes o raio mesmo, x ao quadrado, vezes quem? H2. Sobre o que também? 3. Dá para botar alguém em evidência? Dá. Está te pedindo para botar π x ao quadrado sobre 3 em evidência, que multiplica. O que sobra? H1 mais quem? H2. E quando sobra isso daí, lembra para mim, quanto que é H1 mais H2, hein? Era o Y. E, meu amigo, agora é só correr para o abraço substituindo valores. Quer ver? O volume final vai ser igual a π vezes valor de x, 12 ao quadrado, vezes valor de y, 25. E isso tudo sobre 3. Na boa, meu querido. Conclusão, volume final igual a 1.200 π, que unidade? Centímetros cúbicos. Gostei dessa matéria. Show de bola, professor! Meu aluno, aqui termina essa aula de hoje. Vamos agora para a nossa dica de estudo. Meu querido aluno, a minha dica de estudo para você sobre esse assunto de hoje, do cilindro e do cone, é o seguinte: exercício. Não tem para onde correr. Você tem que fazer bastante exercício, porque assim você vai guardar aquelas fórmulas e vai ter com certeza um grande conhecimento da matéria. E aí vai resolver questões que para muitos seria difícil de uma maneira rápida e brilhante. Tá legal, meu aluno? Foi um prazer tê-lo aí mais uma vez. Espero que você tenha entendido bem as brincadeiras e as dicas que eu te dei. Um abraço e até qualquer dia. Na aula de hoje estudamos os cilindros e os cones. E por fim, resolvemos alguns exercícios. Um dos casos mais importantes de cilindro a ser lembrado é o quê? É o cilindro equilátero, aquele cuja altura é igual ao diâmetro da base. E no cone, também, o cone equilátero, aquele cuja geratriz é igual ao diâmetro da base. Meu aluno, não esqueça, volume de cilindro, dr² vezes H. Volume de cone, dr² vezes H sobre 3. Bons estudos! Meu amigo professor, a minha dica para você hoje é a seguinte: quando você ensinar essa matéria, tenta fazer algumas experiências com seu aluno. Eu tentei brincar, mostrar o exemplo, mas você pode fazer aí. Tenta montar um conezinho, encher de água, fazer aquela brincadeira, porque uma visão vale mais do que 1000 palavras. Você sabe, você é um grande mestre e você entende isso dos seus alunos. Foi um prazer tê-lo aí mais uma vez. Exercite bastante, porque só exercitando a gente sabe que os nossos alunos vão ter uma melhor compreensão da nossa matéria. Um abração.